pelo presidente da Câmara, pelo presidente, o presidente comunica a autorização dada por aquela casa a instauração de processo por crime de responsabilidade em virtude da abertura de créditos suplementares e em relação novamente aqui ao Plano Safra. Então, ela vem aqui e fala de tudo menos dessas duas questões. Eu lamento muito, senhora Janaína, que a senhora não tenha ocupado melhor essa 1 hora e contribuiu muito pouco para a formação do nosso juízo, porque a senhora falou muito de política. Doutor Miguel Reale, professor, falou muito de política. Porque o descontrole do fiscal, do ajuste fiscal é um descontrole, isso é uma irresponsabilidade, é responsável pelo desemprego. Leia o jornal Valor Econômico do dia de hoje. O jornal Valor Econômico do dia de hoje mostra que a média do déficit orçamentário dos países desenvolvidos é na ordem de 4,5% dos seus PIBs. O nosso déficit ano passado foi de 1,8% do PIB. Mas não, os senhores querem achar que tudo foi problema. Fala de petrolão, aqui não tem nada a ver com petrolão. Aliás, eu temo, doutora Janaína, que depois que se fizerem o golpe que querem fazer, eu temo muito que acabe a Operação Lava Jato. Aliás, eu acho que estão falando muito pouco da Operação Lava Jato nos últimos tempos. Mas a senhora se preocupou em dizer que aqui não é uma ação do PSDB. E que a senhora, por mais que tenha trabalhado para o governador Alckmin, para o presidente, trabalhou com o ministro, mas cujo presidente era o Fernando Henrique. Não tem nada a ver. O que os jornais vêm noticiando desde o ano passado é que no mês de maio do ano passado, o PSDB encomendou um parecer do doutor Miguel Reale, que me convidou. E por esse parecer foram pagos R$45 mil, doutora Janaína. R$45 mil. Toda a imprensa divulgou e não há um único desmentido divulgado. Não há prefeito, não há único. Então não tem nada a ver com o PSDB. O PSDB encomenda, paga R$45 mil, não tem nada a ver. E mais, eu não sei o porquê, eu só descobri isso hoje, confesso, presidente, porque eu pulo muito anexo, pulo muito a página, porque a gente não tem muito tempo, vai naquilo que é o principal. Mas eu descobri que logo depois do anexo, tá aqui no computador de todo mundo, tem aqui, depois do anexo, tem aqui uma folha, PSDB, Comissão Executiva Nacional do PSDB. Está aqui, está no processo que a senhora entrou na Câmara dos Deputados. E aqui diz o seguinte: cópia integral TCU pedaladas. A senhora podia explicar o que é isso para a gente, senhora Janaína? Podia explicar e depois dizer que não tem nada a ver com o PSDB? Lamento muito, adoro, tenho um carinho profundo, reconheço a inteligência do nosso relator, mas não dá. Para um partido fazer uma ação, assinar a ação, conclua, senadora Vanessa, é ser o principal juiz no julgamento dessa ação, porque ele é um julgador como nós, mas ele que dá os pareceres. Então veja, o senador Lindbergh, que a senhora não falou, o senador Lindbergh falou. Vossa Excelência tem 2 minutos na réplica, conclua, por favor. Só estou concluindo. Nos decretos havia a autorização, sim. Eu acho que a senhora nunca leu nenhum parecer do Tribunal de Contas da União, mas eu lhe passo, não tem problema. O parecer do Tribunal de Contas da União, das contas de 2009, eu tenho aqui o parecer, conclua, que fala que também a mudança da meta fiscal foi feita no final do ano e muitos decretos teve antes. Então, não era crime em 2009, não foi crime com Fernando Henrique, não foi crime com o presidente Lula e não é crime com a presidenta Dilma. Com a palavra, a doutora então eu gostaria que a Janaína, senhora falasse sobre isso e falasse também... Vossa Excelência tem 2 minutos para a réplica, senador. Já passou o tempo, senador. Sim, mas vou ler só a última perguntinha. Vossa Excelência fala na réplica, com a palavra para a doutora Janaína. Veja, ontem o senhor deu 5 minutos. O primeiro a falar foi o senador Cássio, que falou 8. Aí, na sequência, Vossa Excelência passou a dar 8 minutos para todos. Senadora Vanessa, antes de começar as pessoas inscritas a falar, os senadores, o senador Lindbergh me propôs que fosse 8 minutos. Foi isso e aí eu concordei que fosse 8 minutos. Então, Vossa Excelência já está com... Mas eu falei 5, só foi marcado 5. Vossa Excelência já está com 7 minutos e tem mais 2 da réplica. Foi marcado 5 ali. 1 minuto para Vossa Excelência concluir. Presidente, eu faço depois das perguntas, não tem problema. Com a palavra a doutora Janaína. Muito obrigada, Excelência. Eu acredito que eu não vou conseguir voltar para São Paulo, então eu quero dizer a Vossas Excelências, que eu vou ficar aqui até a hora que for.
para esclarecer tudo que Vossas Excelências quiserem perguntar. Então, não tem problema não. Vamos por partes. Quando eu falei do dispositivo, Excelência, eu estava falando do dispositivo da decisão do presidente da Câmara, senhor Eduardo Cunha, que até teceu considerações sobre decretos e sobre pedaladas e não se manifestou sobre Petrolão, porém, na decisão, ele escreveu: recebo a denúncia. Ele não escreveu: recebo parcialmente a denúncia. Então, ele recebeu a nossa denúncia. Esse argumento, ele é um argumento a mais, porque, na verdade, o que o Supremo decidiu... Senhores, por favor, eu estou sem voz. O que o Supremo decidiu é que Vossas Excelências são soberanos e que a Câmara dos Deputados, sequer no plenário, tem poder para limitar Vossas Excelências. Então, quando eu estava falando do dispositivo, era do dispositivo da decisão do presidente da Câmara, que não vincula Vossas Excelências. Não está aqui. Então, vamos para a decisão do Supremo, senhora senadora. Quando eu mencionei a decisão do Supremo, eu acho que esse dispositivo que Vossa Excelência está lendo, eu acho que esse dispositivo que Vossa Excelência está lendo tem a ver com esse último julgamento do Supremo e não com o julgamento que Vossa Excelência, que eu estou me referindo, que é o de dezembro. Vejam bem, isso é importante. Foi o PCdoB que, por meio de uma ADPF, foi ao Supremo em dezembro dizer que a Lei 1079/50 não tinha sido recepcionada completamente pela Constituição Federal, que a competência era do Senado. E foi naquele momento, o professor aqui do meu lado, que também é senador, leu, que eles disseram das competências desta casa. Agora, mais recentemente, para tentar evitar o julgamento lá na Câmara, dessa primeira passagem, nada a ver com recebimento de denúncia, uma mera admissibilidade, propuseram outros tantos mandados de segurança. Eu acho que Vossa Excelência está lendo, é desse dispositivo que Vossa Excelência está lendo, não é? Vossa Excelência não está se referindo à ADPF que o PCdoB propôs lá em dezembro, porque naquele não tem isso aí não. Vossa Excelência está falando dos mandados de segurança. Isso é importante, porque o povo tem que entender. O povo tem que entender. Vossa Excelência, excelentíssima senhora senadora, doutora Vanessa, Vossa Excelência está se referindo ao julgamento dos mandados de segurança que ocorreram um pouco antes do plenário na Câmara. Esses mandados de segurança versaram sobre vários pontos, mas não versaram sobre limites da denúncia. Até porque esses mandados de segurança não poderiam versar sobre esses limites, porque isso era da competência do Senado. Eu assisti o julgamento na íntegra, lembro-me bem, era quase 1h da manhã, quando vários ministros já estavam até se retirando da corte. O presidente do Supremo, meu querido professor Lewandowski, com quem aprendi muito de teoria do Estado, ele propôs: senhores ministros, vamos escrever aqui que o julgamento versa sobre 2 pontos, conforme recebido pelo presidente da Câmara. Vossas Excelências vão lembrar, isso está gravado. Foi ministro Lewandowski, meu querido professor, quem propôs. Isso não era objeto dos mandados de segurança, nem poderia ser, porque o Supremo julgou em dezembro e não pode se desdizer. Porque em dezembro queriam limitar a Câmara porque entendiam que tinha o Senado na mão. Quando chega no Senado, agora querem limitar o Senado. Então, o PCdoB foi ao Supremo em dezembro e o Supremo decidiu que a autoridade competente... Existe meia verdade, meia liberdade, meio direito ou meio respeito.